Então, bom dia a todos. Vamos continuar no nosso estudo aqui, né, do livro que nós estamos dando continuidade aqui, ó. Tramas do Destino. Nós paramos naquela parte e a gente já vem de outros estudos, né, que a gente tem aprendido que as dificuldades, os escolhos da mediunidade sempre estará relacionado ao comportamento, à má conduta do médium com relação ao evangelho, né? Não cumprimento de alguns preceitos evangélicos. E aprendemos também que isso vem, né, de outras encarnações, através de débitos contraídos em outras encarnações, e que para se cumprir dignamente dentro dos preceitos do Evangelho, nós temos que fazer algumas alterações em nossos comportamentos, né, em nosso modo de agir, de pensar, de atuar na encarnação, para cumprir galhardamente o que está determinado para nós na encarnação. Dito isso, a gente tem que pensar o seguinte: o não cumprimento dessas exigências, né, nossas mesmas, né, porque se a gente não cumprir, o que vai acontecer? A gente vai ter a mediunidade, se a gente não procurar equilibrá-la através do nosso comportamento, da nossa forma de agir, de pensar, de fazer as coisas, no finalzinho do nosso estudo, da última parte que nós estudamos aqui, fala que a gente vai atrair para nosso lado espíritos com a mesma capacidade magnética, com as mesmas energias que nós estamos emanando. Consequentemente, esses espíritos são espíritos inferiores. E, de certa forma, eles vão tomando conta das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, vão influenciando em nossas vidas mais do que a gente possa imaginar, como diz o Livro dos Espíritos. É aí sim que se instala o processo obsessivo. Então, eu estava dando uma lida no livro aqui, vou tentar dar uma resumida, uma enxugada para não ficar muito extenso. Talvez a gente termine hoje ainda, né, mais um vídeo. Vou tentar ver se faço mais um vídeo, porque aí a gente mata isso aqui. Então, a gente aprendeu, né, que geralmente os nossos distúrbios na parte mediúnica está relacionado a compromissos de vidas passadas e que para cumprir corretamente segundo o Evangelho, precisa que a gente altere alguma coisa em nós, que está fora do contexto dos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, fora do contexto do Evangelho, e que a gente, para, né, cumprir com uma certa retidão, precisa que a gente altere algo em nós. Aqui por diante vai mostrar algumas coisas que nos causam esse desequilíbrio e, consequentemente, vai atrair para perto de nós entidades, né, com vibração assemelhada, que vai ajudar a gente a não cumprir o nosso mandato mediúnico. Ajudar por quê? A coisa sempre estará em nós. O mudar ou não, o alterar ou não, está em nós. Nós já viemos com muitas capacidades, muitas coisas boas, mas viemos também com coisas negativas. E é nessas coisas negativas que os espíritos vão nos pegar. Então, assim, os espíritos inferiores estão aí para nos perturbar e pegar a gente nos pontos fracos. Então, aqui, ó, vamos continuar ali. No outro sentido, os escolhos residem no próprio médium. Invariavelmente, um espírito conduzido pelos ônus do pretérito, que lhe cumpre resgatar a sacrifício e a extenuante esforço liberativo. Quer dizer, essas escolhas, essas dificuldades da mediunidade,
é próprio do médico, como nós falamos, né? Que é um devedor de vidas passadas e que fala no final o quê? Que para resgatar tem que ter sacrifício e extenuante esforço liberativo. Quer dizer, cansativo esforço. A gente tem que ter esforço para liberar disso. Aí, acontece muito que às vezes quando a gente começa a desenvolver a mediunidade, a gente pensa que já está livre dos escolhos, das dificuldades, mas aí entra a vaidade, né? Que aí o médium vai se achando o melhor, vai se achando que quer algumas regalias, muitos acham que, né, está acima do bem e do mal, que é muito pelo contrário. Aí fala assim, a vaidade em qualquer situação é sempre reprochável. No ministério mediúnico, além de condenável, transforma-se em tóxico letal, que destrói de início quem lhe dedica culto de observância. O exemplo da humildade típica prossegue sendo Jesus o excelso construtor da terra. Então, o médium precisa ficar atento a isso, a vaidade. Porque quando ele vê que a mediunidade dele já está no nível, né, que ele conversa com os espíritos, que ele interage com os espíritos, pode vir a vaidade e aí pode dar alguma situação de que os espíritos aproveitem dessa invigilância, dessa inferioridade, né, moral, que traz a vaidade, para atingi-lo também com uma certa intensidade. Na convivência com a família, difícil com irmãos problemas, como a pobreza, acostumam-se de início ao silêncio e à renúncia, aprendendo paciência, adaptando-se ao clima de reclamações das dificuldades com que defrontarão na família dos homens, quando convocados ao labor da caridade cristã. Outra coisa que a gente percebe, que o livro fala, que geralmente, né, com raras exceções, o médium ele vem dentro de uma família problemática, né, de todos os sentidos. É irmão, é pai, é mãe, é filho, né, que vem trazendo um certo tipo de transtorno, que aí fala que é mais um motivo, né, para que ele faça destacar em si o silêncio, a renúncia e aprendendo a paciência. Porque no próprio Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, pede o seguinte, fala o seguinte, reconcilia-te com o inimigo enquanto palmilhas o caminho com ele. Pois é, quem pode nos garantir que esse familiar que nos traz problema, que nos traz molestação, não seja um inimigo do passado, não seja um cobrador do passado, que precisa da nossa paciência, da nossa tolerância, do nosso silêncio, da nossa renúncia. Nós, médiuns, também vamos ter esse tipo de escolha em nossas vidas para nos testar. Então, a gente percebe que a vida do médium não é bolinho, não. Ele vai ser provado a cada minuto, a cada instante, a cada hora. Outra, precatem-se os médiuns contra a indústria dos presentes, isto é, do artifício de doação de mimos e regalos com os que são brindados, a fim de que não sejam convidados à retribuição mediante os recursos cuja finalidade é bem outra dos quais se fazem mordomos, sendo chamados posteriormente às contas. Então é o seguinte, quando chega um certo grau de mediunidade, né, às vezes as pessoas vêm com algum presente, alguma lembrancinha, em forma de agradecimento. Mas muitas das vezes, por trás disso, está a intenção da pessoa de você ficar como se fosse um consulente seu. Você fica preso à pessoa, tudo que a pessoa pede, né, você vai ter que fazer porque já criou um vínculo, né, assim, de prestação, como se fosse uma prestação de serviço. Então, ao primeiro momento que o médico se deparar com isso, eu trouxe uma lembrancinha, um presentinho, um docinho, se o médium puder, né,
safar-se disso, porque isso aí vai virar um costume, né? Foi num momento de fraqueza, aí eu não consegui resistir. Mas isso vira hábito. E quando vira hábito, aí os espíritos inferiores já entram naquela situação de nos forçar, né, a querer sempre mais. Então, ao primeiro sintoma disso, tem que pular fora. Não aceite, não. Vamos para outro aqui. O exercício incorreto das funções genésicas, sua prática indevida, quaisquer deslizes da sexualidade, se transforma em martírio futuro, de que ninguém se eximirá no cômputo das consequências. Então, isso aqui é o seguinte. Vou continuar aqui com relação a isso. O médium não pode esquecer que amar, sim, porém, comprometer-se moralmente pelo ditame do sexo, nunca. Há muitas almas sob severas disciplinas na Terra que vivem em revolta procurando a água pura da afeição e, ao encontrá-la, tisnam-na incontinente, tornando-o lodo. Diante desses corações, o médium deve proceder com atitude de amizade, preservando-se interiormente com afeição fraternal e reserva moral, a fim de não se permitir leviandades que nos são sempre prejudiciais. Então, outra situação que o médium tem que se precaver é com relação à sexualidade. Não só com relação aos médiuns, mas a gente tem visto na sociedade atual, assim, o sexo sendo tratado com a banalização, com uma certa forma de descaso, virou uma coisa, né, banal, não é aquela coisa entre pessoas que se amam, que têm afinidade, que têm afeição, né? Virou aquela coisa muito corriqueira, muito banal que a gente tem visto. E disso, pelo que a gente percebe nas leituras que a gente faz, os espíritos inferiores, os espíritos que ficam nos assediando ali, nos rodeando, e que têm esse comportamento com relação ao sexo, eles aproveitam disso, dessa nossa fragilidade na área sexual, para nos sugar energia. É uma forma de vampirização, uma das formas mais correntes, que mais acontece vampirização de energia, de ectoplasma nosso, é o desregramento, a parte sexual, porque tudo em nós gera energia. A parte sexual, né, o nosso chakra sexual, o nosso chakra básico, né, e o nosso chakra sexual, ele gera uma energia muito grande no momento do ato sexual em si. E quando esse ato sexual não é embasado no amor, não é aquela coisa dentro da disciplina, né, do amor, da afeição, gera essa energia, e espíritos afinizados com esse tipo de energia vão ali para capturar essa energia, vão ali para absorver essa energia nossa. E isso nos causa transtorno nesse sentido também. Então, é uma coisa que deve ser observada. Então, nós estamos percebendo aqui que várias coisas, dentre os relacionamentos, a parte sexual, a parte dos presentes, do ganho em cima da mediunidade, vai trazer para perto de nós aqueles irmãozinhos, aqueles irmãos que estão conectados com essa mesma sintonia, e que isso vai nos causar transtorno, né? Então vira uma simbiose, vira uma interação da nossa vontade, do nosso comportamento com o desejo, a vontade, o comportamento do espírito. Semelhante atrai semelhante. Então, quando a gente se comporta dessa forma, a gente vai atrair pessoas espirituais, né? Entidades espirituais, com esse mesmo viés de pensamento, de atitude. Então a gente cria uma teia de comprometimento com esses espíritos, que vai ficar difícil solução, porque a gente pensa de um jeito, a gente age de um jeito,
Então a gente atrai, e atraindo, vai ficando bom para a gente, se a gente acha bom, vai ficando bom para eles, vai virando uma coisa interminável. Então precisa-se ter um cuidado com relação a isso, né? Tudo dentro do certo, tudo dentro da legalidade, tudo dentro do correto, tudo dentro do que o Evangelho ensina, tá tudo correto. Mas quando começa a fugir do correto, do certo, né? Dentro daquele preceito, não fazer ao outro aquilo que não gostaria que ele fizesse, tá normal. Agora, fora disso, tá fora da questão do que o Evangelho prega, e o médium por si só, ele vai receber as consequências disso, né? A coisa não acontece por acaso, não. Nós que atraímos essas energias. Então, a gente tem que ficar atento a isso. E para dar um fecho aqui, o espírito aqui, o Manuel Filomeno de Miranda, fala assim, ó, que ainda tem outros casos que pode também ser de atração para os espíritos. No caso dos vícios, né, sociais, como o tabagismo, que é o cigarro, o alcoolismo, a toximania, os excessos na comida, né, ingestão de animais, né, de carnes, que à medida que o médico puder, ele vai tirando, comer em excesso, né, negligências mentais e morais, como a conservação de doentias, deprimentes e obscenas, o cultivo de pensamentos vulgares, o acalento de tendências negativas, a inveja, o ciúme, a queixa, o azedume, a maledicência, o reproche, a ira, o ódio, a cólera. Então, são todos esses pequenos, né, para nós pequenos talvez, mas para a espiritualidade de grande importância, que a gente tem que ir moldando e tirando da gente para a gente estar agindo em consonância com o Evangelho. Como a gente pode notar aí, não é pouca coisa que a gente precisa mudar, né? Então vai desde esses vícios sociais que eles falam, né, como o excesso, o tabagismo, o alcoolismo, o tóxico, o sexo exacerbado, sem controle, sem freio, né? São formas e atitudes que a gente se utiliza, que a gente às vezes faz sem pensar que isso vai alterar ou vai atingir a gente de certa forma, e que acaba atingindo e a gente não tem controle, e nem pensa, né? E a gente percebe então que os espíritos obsessores estão, né, sendo atraídos para nós por conta dessas atitudes todas que nós relacionamos aqui. O remédio seria o concurso da prece, da leitura salutar, que inspiram ideias e pensamentos ditosos. São anticorpos valiosos contra a virulência desses escolhos da santificação da mediunidade. Enquanto a vigilância por meio do trabalho paulatino e sistemático, ordeiro e constante, a ação caridosa e os contributos da solidariedade como da tolerância armam-no para a feliz execução dos serviços espirituais. Então, tem aquela máxima do Espiritismo que fala: pedis, obterei, bati a porta e ela abrir-se-vos-á. A gente pede, né, a Deus, aos mentores, aos espíritos superiores, que nos dê força para sustentar, para nos ajudar a mudar. Mas se a gente não tomar a iniciativa de ir tirando de nós essas inferioridades, essas dificuldades, essas escolhas, né, que nós mesmos trazemos, e isso, por consequência, atrai os espíritos inferiores, a gente não vai conseguir êxito, vai passar pela encarnação assim, voltaremos em outras e mais outras. Então, enquanto a gente não tomar a iniciativa de alterar essas inferioridades que a gente traz, não é isso? Então, primeiro, a gente pede a Deus, porque muitas das vezes o que a gente pede? A gente pede coisas materiais, né? Para mudar coisas materiais, nossa situação financeira, ter um carro, ter uma casa, ter a roupa da moda. A gente não pede a Deus, aos espíritos, para nos ajudar
que a gente não está conseguindo alterar em nós as dificuldades espirituais, as dificuldades morais que a gente tem. Quando a gente pede nesse sentido, eles virão sim e vão nos mostrar, vão nos intuir, né? Atitudes e pensamentos altruístas que nos fazem cumprir o que o Evangelho preceitua. Então é isso, pessoal. Eu acho que eu fiz um resumão aqui para não ficar estudando o mesmo livro por muito tempo. Esse vídeo vai ficar um pouco mais longo porque eu procurei resumir esse capítulo para a gente dar uma enxugada aqui e sair, né, dentro do que a gente ficou programado. Então, finalizando, o que a gente tem que entender com isso, com os escolhos da mediunidade? São tudo isso que a gente falou que é próprio de todos nós, né? Uns têm deficiências em umas coisas, outros têm em outras, mas o certo é que todos nós precisamos mudar para que, né, a gente consiga cumprir o mandato mediúnico com menos sofrimento possível. Porque, assim, um médico fala que não sofre, não está dentro do contexto que a gente aprende. Porque quando você recebe a presença de um espírito inferior perto, a aproximação, você vai sentir algum reflexo físico, algum reflexo psicológico, algum desequilíbrio. Mas o bom médium é aquele que sabe entender aquilo e definir o que é dele e que não é, e sabe diluir isso dentro do seu conhecimento, com a movimentação de energia ou qualquer outro artifício para se livrar daquilo. Mas não queiramos, né, ser inocentes o tanto para achar que só a oração vai nos mudar, que vai tirar, que os espíritos superiores vêm e limpam a nossa vida e zera e a gente continua, né, fica zerado e não vai ter problema, que o centro espírita vai tirar este nós, que o mentor vai tirar. Precisa que nós tomemos a iniciativa de mudança de todos esses comportamentos que nós falamos que originam os escolhos, para que os espíritos vejam a nossa boa vontade de mudança e venham nos ajudar. Né? Muitos de nós, a gente vê muito médium ainda, muito espírita, indo para casa espírita com aquela ilusão de que o mentor, de que o trabalho vai tirar as dificuldades dele, vai tirar as doenças, vai tirar os desequilíbrios, vai tirar tudo. Muita mentira isso, a gente sabe disso. O estudo nos leva a entender que o que vai nos livrar disso é a nossa mudança de comportamento, é a nossa mudança de atitude, é a nossa mudança de pensamento. Fora disso, vamos passar, é ilusão, vamos passar a encarnação sofrendo as mesmas tribulações, viremos em outras com essas mesmas coisas impregnadas em nós, até nós termos a consciência de que precisamos mudar, que precisamos alterar algo em nós para atingir o objetivo traçado. Não é isso? O comprometimento que nós tenhamos feito, né, junto à espiritualidade maior, com Jesus, para que nós cumpríssemos a nossa função, o nosso compromisso com Jesus aqui, como medianeiros dele. Então, é nesse sentido que a gente tem. Assim, a gente quer produzir como bom médium, quer atuar como bom médium, precisa que a gente faça aquela limpeza em nós, faça aquelas alterações para que a coisa flua normalmente. Então é isso, pessoal. Que Deus nos proteja, nos ampare. Espero que esse tema esteja sido esgotado, mas se não tiver, né, vocês podem colocar sugestões, sugiram outros temas para que a gente me instigue a estudar também, para a gente estudar junto. Eu também não sei muita coisa não, né? Eu pego o tema assim, e essa forma que eu faço aqui, eu vou aprendendo junto também, a gente vai aprendendo ao mesmo tempo. Eu vou lendo e aprendendo com vocês aqui, nós vamos fazendo um bate-bola aí. E à medida que vocês quiserem também, postem, faça vídeo e postem para a gente estudar junto, tá bom? Jesus nos proteja, nos ampare hoje e sempre. O vídeo de hoje foi um pouco mais longo por conta que eu queria acabar esse capítulo hoje, assim, já encerrar com 2 vídeos esse tema, tá bom? Jesus nos proteja, nos ampare hoje e sempre. Fiquem com Deus.